Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Boa noite a todos. Peço que todos fiquem de pé. O tema da pregação de hoje é machucar na minha casa. Peço que todos abrem em Gênesis 50, versículo 20. Hoje a gente vai falar de um personagem conhecido, né? De José. O que ele passou, né? O que ele sofreu. Amém? Vocês, na verdade, planejarão o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quando tudo dá errado, mas Deus está trabalhando. Você já viveu algo que no momento parecia só dor, mas depois percebeu que se tornou um grande aprendizado? Você já percebeu que às vezes os momentos difíceis são os que mais nos fazem crescer? Aqui, né, Luana leu que quando tudo está dando errado, a gente vê que tudo na nossa vida está dando errado, alguma coisa que a gente planejou, mas a gente tem que ter a certeza de que Deus está trabalhando. Aí teve a pergunta que era né? Você já viveu algo que no momento parecia só dor? Quem já viveu, né? Um momento em sua vida que você olha e acha que nada vai dar certo. Você está sofrendo, você está angustiado e você perde até a esperança. Mas depois percebe que aquele momento ele se torna um grande aprendizado na nossa vida. Amém? E com base na história de José, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram e tirar lições para a nossa vida hoje. A história de José em 3 etapas. Primeira etapa, o sonhador abandonado. A gente vai ver aqui na primeira etapa de José, lá em Gênesis, no capítulo 37, vem narrando, né? A história de José, o que ele... Perdão, irmãos, eu estou ganhando. O que ele passou com os irmãos, né? Está contagioso, né? O que ele passou com os irmãos quando ele foi vendido para o Egito, né? E aquela fase de inveja, os sonhos que ele teve e os irmãos começaram a duvidar, a ter inveja quando o pai dele dá a túnica. E tudo foi isso, ele foi abandonado. Os próprios irmãos o odiaram, jogaram no poço e venderam como escravo. Segundo a Ellen White, esses episódios fizeram com que José, por algum tempo, se entregasse a uma dor, pesar incontidos. Tem gente que patriarcas e profetas. A gente vê aqui que José ele passou uma dor, né? Uma dor calada, uma dor contida dentro de si. E tem gente que não suporta ver você sonhar, mas isso não muda os planos de Deus. Aqui está dizendo que quando a gente pensa que vai perder, quando a gente pensa que não vai conseguir, que a gente não vai perder a nossa fé em Deus. Pois por trás dessa dor, por trás desse sofrimento, Deus está planejando algo melhor para a gente. Amém. O sonhador abandonado pelos homens, mas nunca por Deus. Foi nessa ocasião que José tomou a mais importante decisão na sua vida, e essa deveria ser a nossa decisão também. A gente vê aí que Josué ele foi abandonado por homens, por seus irmãos. E mesmo assim, ele não foi abandonado por Deus. A gente vê o cuidado de Deus, mesmo a gente olhando
aquelas ocasiões que José está passando, e vendo, né, que o que ele pensava, né, de estar passando, foi vendido como escravo, ficou longe de sua família, foi para uma terra distante, uma terra pagã, né? E ali ele demonstrou grande fé em Deus. Existe essa decisão. Sua alma feriu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. A gente vê aqui, né, que mesmo estando distante, ele demonstrava fidelidade a Deus, né? Ele passou por todas aquelas coisas e ele não foi abalado a sua fé. Ele, mesmo em terra estranha, ele continuava sendo fiel a Deus, né, a sua fidelidade. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade, cumpriria todo o dever. Segunda etapa, o escravo fiel. A segunda etapa da vida de José vem falando lá em Gênesis 39, que é quando ele está na casa de Potifar, né? E passa por toda aquela situação que a esposa de Potifar mente, né? Perdão, por favor. Gênesis 39. Na casa de Potifar, José foi fiel, mesmo tendo ao longe de 10 anos sido exposto às tentações nada triviais. Ele não permitia que seus pensamentos se ocupassem com o assunto proibido. José se relevou no Egito como adorador do Deus vivo. Amém? Amém. Mesmo com as tentações que José passava, ele permanecia, né, com seus pensamentos voltados para Deus. Ele não ocupava a sua mente com aqueles assuntos. Luana agora ela vai fazer uma pergunta, mas que os irmãos respondem para si. Seus vizinhos veem Deus em você? O que será que a gente está passando, né? Às vezes a gente está passando por provações, a gente faz o quê? Começa a murmurar, começa a praguejar, né? E José, ele foi diferente. Ele continuou fiel. Ele não murmurou e continuou fiel a Deus. Seus colegas de escola veem Deus em você, o Santo de Deus? Agora é uma pergunta mais para os adolescentes. Quando a gente está na escola, a gente quer ser mais descolado ou quer demonstrar que somos fiéis a Deus, né? Que eles olham quando vem você na escola. Não precisa responder. Isso fica uma pergunta interna, uma resposta interna. Talvez se estivéssemos no lugar de José, a história tivesse sido bem diferente. A gente para e traz para a gente, né? Se eu tivesse no lugar de José, será que eu teria sido tão fiel a Deus, lá passando por todas as provações que José passou, e até tentações que ele passou estando sozinho? Quando aconteceu dele ser tentado pela esposa de Potifar, ele estava sozinho com ela, ninguém estava vendo. Ele sabia que naquela ocasião ele poderia o quê? Quem praticasse adultério, a pena era o quê? A morte. Ele poderia ser morto. Mas ninguém ali estava vendo o seu pecado. Mas mesmo assim, naquele momento de estar isolado do olhar do povo, ele permaneceu fiel. Recusou o pecado com a esposa de Potifar. Mesmo sozinho,
recusar-lhe custou a liberdade. O que você tem perdido por se manter fiel a Deus. Sua perda envolve amigos, namorados, trabalho, oportunidades, popularidade. A gente vê aqui o que é que a gente está disposto a perder para Deus. Será que são os nossos amigos? Nosso trabalho? Né? O que a gente perde para Deus, né? Continua. Sabe, vale a pena perder tudo por Cristo, porque só Ele pode nos dar tudo. A gente vê aqui que tudo que a gente possa perder não é nada. É só coisas materiais ou coisas que nos levariam para distante de Deus, né? Onde Deus, Ele pode fazer tudo por cada um de nós. Ele foi preso injustamente, mas não esteve sozinho na prisão. O mesmo Deus que acompanhou Abraão, Isaque e Jacó está com José, e é o mesmo que continua ao lado de seus filhos. José, uma coisa é certa, mesmo fazendo o que era certo, José foi punido. Às vezes a vida parece injusta, mas Deus está construindo algo. Às vezes a gente faz tantas coisas boas, né, das pessoas, e mesmo assim a gente acaba acontecendo coisas injustas com a gente. Às vezes eu tiro por mim, né? Às vezes assim, olha assim, meu Deus, eu me esforço tanto e tal pessoa não faz nada e tem mais do que eu, né? Mas isso, ao nosso ver, parece ser injusto. Mas para Deus, Ele está construindo algo muito grandioso na nossa vida. Assim como foi na vida de José. Foi vendido como escravo, foi preso, esquecido na prisão, mas Deus em nenhum momento o esqueceu. É tanto que lá na frente a gente vê a grandiosidade que Deus transformou a vida de José, né? José sofreu pela sua integridade, pois sua tentadora vingou-se acusando de um crime detestável e fazendo com que ele fosse lançado na prisão. Terceira etapa. O governador moldado pela dor. A gente vê lá em Gênesis 41, quando no capítulo, se vocês quiserem ler depois, a interpretação, né, do sonho do faraó que José fez. Ele passou anos preso e Deus o exaltou. A princípio, José foi tratado com grande severidade pelos seus carcereiros. E depois que vários feiticeiros, várias pessoas tentaram decifrar o sonho do faraó, José foi o único. Ali estava o agir de Deus. Deus colocou um sonho no faraó e ninguém foi capaz de interpretar. Somente um verdadeiro fiel a Deus, né? Um filho dele. Lições de um adolescente que virou homem forte. A dor pode te fortalecer. José foi amadurecido no deserto, na prisão da solidão. Cada queda o deixou mais preparado. A gente vê, né, que José passou por 3 etapas: o deserto, a prisão e a solidão. E cada queda ele ficou mais forte. Às vezes a gente dá um tropeço e a gente quer logo desistir. José não, ele foi firme.
que parece atraso é preparação. 13 anos entre o poço e o trono. Deus não tem presa quando está formando caráter. A gente vê aqui, né? Às vezes a gente é tão apressado, mas o tempo de Deus é o tempo dele, é o tempo de preparação. José ele passou em torno de 13 anos, quando ele foi jogado no poço até ser entronizado governador, né? José escolheu perdoar. Em vez de vingança, ele chorou e abraçou os irmãos. Peço-vos, chegai-vos a mim e aproximando-se. Continuou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem se aflijai o vosso coração por mim. Haverdes vendido para cá, porque para preservação da vida Deus me enviou diante de vós. Amém. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 4 e 5. Ali a gente vê o perdão de José com seus irmãos, né? Ele poderia ter se vingado, poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele usou do perdão, do amor, da compreensão de Deus, né? Com ele. E ali ele salvou não só a sua vida e a vida dos egípcios, mas a vida da sua família. E a gente vê o propósito, né, de Deus. Foram 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Se José tivesse recusado de sua missão, né, ele tivesse murmurado, ele tivesse feito qualquer outra coisa, como teria sido o fim da história? Na verdade, ele estava vendo no Instagram, se José não tivesse entendido, ele não teria sido salvo. Justamente. Tudo é um propósito de Deus. Às vezes a gente está passando pelo deserto, pelas provações, e a gente não sabe onde isso vai dar. E a gente acaba deixando de receber a bênção por murmurar, por reclamar, por não agradecer a Deus por aquele momento, não pedir forças a Deus por aquele momento que a gente está passando. E às vezes a gente deixa de receber uma bênção maior. Não olha lá no futuro. É olhar para cada momento difícil da nossa vida e tirar lições para que a gente possa se tornar fortes. Aqui na conclusão tem dizendo o seguinte: você não precisa guardar mágoa para ser forte. Perdoar é a prova de maturidade. As lutas que você passa hoje estão formando alguém mais forte, mais sábio, mais útil para Deus. Amém? Você que está cansado, frustrado, se sentindo esquecido, Deus vê. Ele está usando esse momento para te transformar. Você deseja fazer o mesmo que José? Amém? Essa é uma pergunta. E quem deseja fazer o mesmo que José, se deixar ser transformado por Deus, fique de pé. E eu convido o serviço de canto. E juntos iremos fazer um lindo coral cantando fortes.
Vamos fazer uma oração. Deus, muito obrigado por mais uma noite. Abençoe cada criança, cada adulto, cada adolescente que está aqui hoje. Abençoe aqueles que não pôde vir. Abençoe cada um de nós. Abençoe a nossa família. Nos dê mais sabedoria. Abençoe essa igreja. É isso que eu